Proposta do semipresidencialismo aqui no Brasil. Isso não é um debate recente, tá bom? Já é antigo, mas ele está cada vez mais ganhando na atualidade esse corpo. Então, nesse vídeo você saberá tudo sobre a questão de presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, o que é tudo isso, Arnaldo? Bom, então fique até o final do vídeo para você saber sobre isso. E para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, canal mais informativo, crítico e também com conteúdo que vai ser interessante e importante para o seu vestibular. Vamos lá, vestibulanda, muito prazer para quem está aqui nessa loucura achando que semipresidencialismo é como se fosse a metade de um presidente no governo. Não é assim, tá bom? Então vamos lá por partes. Em primeiro lugar, é muito importante você lembrar que o semipresidencialismo ele não é só com o Arthur Lira, mas sim ele é um debate muito atual, muito acalorado. Como que chegou nisso? Então vamos lá primeiro para o contexto. O contexto da política brasileira é principalmente das pessoas cada vez mais falando: ah não, eu não me interesso por política, eu não quero saber sobre política, e outras pessoas falando: não, mas você precisa. Então vamos respirar, fazer um mindfulness, uma meditação e aí sim compreender o que é essa política. E aí, em primeiro lugar, as pessoas elas vão falar: não, mas eu já desisti da política brasileira porque aqui nós só temos roubalheira, nós só temos pessoas que querem se aproveitar umas das outras, eu não quero saber, Arnaldo, tem muita corrupção e tudo mais. Em partes isso é verdade. Por outro lado, nós precisamos pensar no seguinte: se nós não soubermos em quem nós estamos elegendo, em quem nós estamos votando, nós vamos continuar com isso, nós vamos continuar com esse ciclo cada vez maior e sempre alimentando esse ciclo vicioso. E aí é importante nós lembrarmos que quem são as figuras políticas ultimamente? Hoje, os partidos políticos, alguns na verdade, eles têm, digamos que, procurado personalidades ou personagens mais icônicos, digamos assim. E isso eu não estou falando apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. São personalidades, são personagens. E aí, dentro desse sistema político que nós estamos vendo, dentro, principalmente agora do contexto, é uma população que está cada vez mais observando e identificando a política como algo ou banal, ou então como, ah não, eu vou votar nessa pessoa porque eu acho que ela é simpática, não pelas suas ideias. Então esse debate ele tem fomentado o quê? Aquele discurso sobre, olha só, a política brasileira não deu certo, então vamos voltar com a monarquia. Não é isso. Sim, então é tipo a Terra plana. Não tem uma galera que começou a falar cada vez mais que a Terra é plana, que vai virar jacaré por causa da vacina? Tem pessoas que é a favor da volta da monarquia. Sim, do império. Olha só que absurdo. Então, bom, fique até o final do vídeo para você não ser uma dessas pessoas. E olha só, já aproveita, curte aqui o vídeo e se inscreve no canal para você, olha só, para você receber outros assuntos muito importantes para o seu vestibular. Beleza, vestibulanda? E a evolução que nós temos, lógico, evolução em um contexto histórico, né? Já estava falando um pouquinho da história hoje. Agora nós temos que lembrar como que a política ela tem se desenvolvido no mundo. Eu lembro que eu acabei de falar sobre imperialismo, e aí, olha isso. Antes tinha uma pessoa detendo o poder: legislativo, executivo e judiciário. E aí é muito importante nós lembrarmos, bom, nós temos a distinção desses três poderes. E é a relação entre esses poderes que vai diferenciar o que é um presidencialismo, o semipresidencialismo e também o parlamentarismo. Muitas pessoas até mesmo falam assim: nossa, eu adoraria que tivesse o parlamentarismo no Brasil. Então calma, antes de nós começarmos a defender uma mudança sem saber o que é essa mudança, vamos entender cada um desses passos. Então, vamos começar com o que nós estamos mais acostumados, que é o presidencialismo. Bom, no presidencialismo nós vamos ter o chefe de Estado e o chefe de governo sendo o mesmo. Lembrando, o chefe de governo é quem vai botar ordem dentro da casa. O chefe de Estado é o que vai botar ordem fora de casa. Ou seja, vai trabalhar com as relações internacionais, ou seja, com a geopolítica mundial. Então é muito importante de nós diferenciarmos isso. Agora, então, se nós temos no presidencialismo uma pessoa que vai cuidar dentro do país e fora, essa pessoa ela precisa tanto fazer um poder, ou melhor, ter um poder conciliador dentro do território, mas ele precisa ser muito bem visto fora do país. Lembrando, viu, que o Brasil ele tinha, veja bem, no passado,
tinha uma visão muito boa, uma visão de diplomacia. Hoje nós já não temos mais essa mesma visão, principalmente aí desde 2019. Então, a partir do presidencialismo, onde o presidente ele vai nomear os seus ministros. Quem são os ministros? Imagina o seguinte, é como se o ministro ele auxiliasse o presidente. Porque imagina, o presidente ele vai conseguir tomar conta de um país inteiro? Principalmente em um país do tamanho do Brasil? Não, isso vai ser impossível. O Brasil é muito grande, olha o Brasil aqui, ó. Então, a América do Sul, só que o Brasil é quase do tamanho da América do Sul. Então, o que vai acontecer? É claro que o presidente não vai dar conta de tudo. Então, é como se ele nomeasse alguns secretários, assim como no estado. Cada estado ele vai ter alguns secretários que vai ajudar o governador. No caso da nação, né, da Federação Brasileira, então nós vamos ter os ministros que eles são responsáveis, inclusive, para ditar algumas regras ou normas padronizadas para o território inteiro. E aí é que é a função dos ministros. Então eles vão auxiliar o presidente. E o que acontece? Nós vamos ter os três poderes agindo de forma autônoma. O executivo, o legislativo e o judiciário. Judiciário que vai cuidar do cumprimento das leis, o executivo que vai executar as leis e o legislativo que vai legislar. Vai ser ele quem vai provavelmente fazer algumas alteraçõezinhas. Inclusive, se você não sabe sobre o que é PL, o que é emenda à Constituição, o que é PEC, o que é... Enfim, tem um monte de termos meio chatinhos que, inclusive, eu vou colocar aqui na descrição o vídeo que eu falo sobre cada uma dessas terminologias, viu? E preste atenção porque isso geralmente cai no vestibular e quem não sabe esses conceitos acaba errando uma questão de bobeira. Então agora nós vamos falar sobre o que é o semipresidencialismo. O semipresidencialismo é como se fosse um meio termo assim entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Não, ele não é o parlamentarismo. Mesmo que nós tenhamos o primeiro-ministro. Então vamos falar a função de cada um. O primeiro-ministro, ele é, no caso do semipresidencialismo, ele é nomeado pelo presidente. Então, o primeiro-ministro, no caso do semipresidencialismo, ele vai ter a função de chefe de governo. Ou seja, ele vai atuar principalmente dentro do país. Ele vai focar nas suas relações ali e botar ordem na casa. Enquanto que o presidente ele vai ser chefe de Estado. Lembra que eu havia falado que chefe de Estado é focado nas relações internacionais? Então essa é a função do presidente. E olha só, então nós vamos ter uma função para o presidente e uma outra função para o primeiro-ministro. Vamos relembrar aqui quem funciona assim com esse sistema. França e Portugal. São dois exemplos que nós temos de sistemas semipresidencialistas. Tranquilo até aqui? E claro, pode ter problema? Pode, porque se o primeiro-ministro e o presidente eles não concordarem com as ideias, isso pode criar embates. Só fazendo um adendo aqui, é importante de nós lembrarmos que a maior parte dos países daqui da América do Sul funcionam com o sistema presidencialista. Não se esquece disso, beleza, vestibulando e vestibulanda? Agora nós vamos falar sobre o parlamentarismo. No parlamentarismo nós vamos ter o quê? A função do governo, função de chefe do governo e chefe de Estado vai para o primeiro-ministro, que ele é eleito. Como assim, Arnaldo? Pelo amor de Deus, como assim ele é eleito? Mas calma, não é pela população, por isso que ele não vai ser chamado de presidente. O primeiro-ministro ele vai ser eleito pelo poder legislativo. O primeiro-ministro ele vai ter um foco principalmente no executivo, mas pode haver sim presidente. Só que o presidente, ou no caso do Reino Unido, né, da Inglaterra, onde nós vamos ter a Rainha Elizabeth, ela é uma figura mais decorativa, digamos assim. Ela não detém tanto poder de decisão e muito menos de influência na política, tá bom? O que seria o maior expoente da Inglaterra, por exemplo? O Boris Johnson, o primeiro-ministro. Tranquilo? Que também pode ser chamado de chanceler. Então, quando fala sobre chanceler, você pode entender como primeiro-ministro. Tranquilo até aqui? Espero que esse vídeo tenha servido para você. E olha só, já aproveita, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos e suas amigas. Até a próxima, tchau, tchau!